levar pela emoção como eu. Esta chamada está sendo gravada. Tá? Eu mudei minha maneira de responder o irmão aqui, eu acho que ele vai surtir um bom efeito. Retirei a parte que eu estava ensinando para ele, né? A parte que eu estava ensinando, porque aí o orgulho entra e o cara não quer aprender, já viu que ele foi reprovado, entendeu? Eu tirei a parte que eu estava ensinando. Deixa, se ele voltar, eu mostro para ele onde ele estava errado. Tá bom, irmãos? Vamos lá. Quem pode orar por nós, por favor? Eu posso orar para o senhor, se quiser. Então, ore, pastor João. Meu Senhor, meu Pai, estamos aqui reunidos perante o Senhor. Um novo dia, né, Pai? Um novo dia que o Senhor fala toda vez que acordarmos de manhã. É um novo no Senhor. Não porque é uma coisa física ou mental, mas uma coisa que a gente tem que lembrar que nós estamos no Senhor, que tudo que nós fazemos é agradável ao Senhor, todas as coisas que estamos debaixo de aliança, o Senhor move para longe de nós, o pecado está movido longe de nós, tudo está movido longe de nós estamos leves no Senhor, e o Senhor quer colocar isso em nós, e a igreja não tem conseguido explicar isso, porque o Senhor não morreu em vão, e sim, a morte eterna não está naqueles que te amam, nunca esteve depois da sua morte. Aliás, o Senhor tem feito isso antes da fundação da terra. E nisso nós fazemos aqui, nós nos reunimos aqui perante o Senhor, tentando aí captar tudo que o Senhor conversa conosco através dos nossos vários irmãos ao redor da terra. É claro, o inimigo entra no meio disso aí tudo, como aqui o pastor Lucas tinha acabado de falar, conversando como se fosse o Senhor para atrair como um anzol, e depois para fazer bagunça na cabeça da pessoa que não está preparada. Ajude-nos, Pai, ajude-nos a que o Teu Espírito ajude-nos a diferenciar as palavras que vêm do Senhor e vêm do inimigo. Muitas, mas muitas vezes, Pai, vemos aí profetas falando com raiva do Senhor. O Senhor, explicando de forma incorreta, não é o Senhor. Obrigado por o Senhor estar aqui agora conosco. Obrigado por o Senhor estar abençoando o pastor Lucas com grandes ensinamentos, assim como cada um de nós. E aqui o Senhor está, então, coloca, então, Pai, a tua mão sobre o pastor Lucas e derrama sobre ele a tua alegria que o Senhor tem sobre ele. Aquela alegria que quando o Senhor criou a alma dele antes da fundação da terra, aquela alegria que o Senhor abençoou ele, soprou sobre ele na alma dele. O Senhor disse para ele, você é meu filho, Lucas, e você vai espalhar o meu nome ao redor do mundo, e todos vão me conhecer quem eu sou. O Senhor soprou sobre ele, o Senhor abençoou sobre ele, abençoou a família dele, o Senhor aqui está com ele, e ele aqui está, Senhor, respondendo o teu chamado. Amém, abençoe ele então, Pai, abençoe ele então nessa caminhada dele, para que quando esta fase dessa caminhada acabar, ele venha olhar para trás e falar, nossa, o Senhor me carregou sobre tudo isso e eu sou um vencedor por causa do Senhor. Terminou o vaso que o Senhor tem dado na mão dele, aquela corrida maravilhosa dessa fase da corrida. Falar então agora pela boca do pastor Lucas, Senhor. Deixai-nos saber os teus mistérios do teu coração e os seus sentimentos escondidos, dado para poucos que chegam até a saber que o Senhor tem esses sentimentos tão maravilhosos dentro do teu coração. Amém, Senhor. Abençoa a Liz, nós amamos tanto ela também, Senhor. A casa dos pastores, dos líderes, para que eles venham ensinar a ovelha o caminho que ela deve seguir. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Amém. Então, irmãos, a paz do Senhor Jesus a todos. Eu vou falar sobre uma situação aqui que eu tratei na última aula. Da última aula que aconteceu, é o seguinte, eu falei que essa imagem aí era de uma potestade. Eu não vou retirar o que eu falei, mas vou explicar o contexto da situação. Acontece o seguinte, eu não posso deixar isso virar uma brecha que pode atingir pessoas católicas, né? Veja só, eu sou o tipo da pessoa que odeio tanto engano e, às vezes, um chacoalhão, um choque de realidade, eu agradeço quando eu sofro, porque muitas vezes eu estava enganado de certas coisas e aquele choque me acordou.
E às vezes eu acho que isso funciona para todo mundo e não funciona bem assim para todo mundo. Né? Eu acho que tem circunstâncias, talvez de uma maneira, algumas pessoas acordam, outros acordam de outra maneira, outros acordam suavemente. Eu já vi gente acordando gente de uma forma tão suave que eu seria incapaz de acordar alguém daquele jeito. Então, eu queria me retratar sobre essa situação, porque é o seguinte, a intenção dessa imagem é de colocar Maria como sendo a mulher vestida de sol, com 12 estrelas na cabeça, como está aí. Tá? Então, agora eu vou explicar o que foi falado na aula passada, e peço perdão aí a Deus, em primeiro lugar, pela minha rigidez e dureza de coração, por causa que eu sou meio... quero cortar as coisas no tronco para não ter novos brotos, né? A Igreja Católica, vou falar assim bem claro, porque isso vai servir para os católicos, ela tem como premissa uma crença grega de que a criação foi feita a partir de uma mater. Mater quer dizer mãe, e que é a mesma palavra chamada matéria. Essa é uma crença grega que tinha uma pasta base com que Deus criou os anjos, o céu, a terra, e ele foi usando essa pasta base para fazer tudo. E os gregos chamavam ela de mater. E daí, como tudo que há em Deus é vivo, a palavra é viva, tudo que Deus faz é vivo, então essa pasta base era uma mulher. Ela teve uma corporação feminina e veio aqui na Terra e se tornou a mãe de Jesus. Então é assim que os gregos acreditam e é assim que os católicos herdaram dos gregos. Então eu estou fazendo essa explicação porque eu vou fazer esse recorte e colocar lá no outro para explicar na sequência, tá? Então, o meu intuito aqui não é ofender ninguém, nenhum católico, sobre esse sincretismo que foi pegar uma interpretação da Escritura, onde a mulher do sinal de Apocalipse capítulo 12 foi interpretado como a Maria, colocar ela aqui junto com o lugar do Santíssimo Lugar, que seria os Santos dos Santos. Então, todo mundo sabe que eles chamam ela de Virgem Santíssima, né? E acontece que Deus, ele nunca se referiu à sua mãe dessa maneira, Jesus, no caso, né? Nunca se referiu à sua mãe dessa maneira. Então, a autoridade que a gente recebe é aquela que Deus nos concede. Fora disso, a gente está errando. Né? Então, como eu não quero errar, eu quero ver se eu coloco a coisa da maneira melhor possível. Então, estou explicando a origem da ideia de colocar Maria como Santíssima, como um princípio de criação de Deus, junto com o trono, a representação do trono de Deus, que é a Arca da Aliança. Tá? Porém, a gente sabe, né, isso do ponto de vista católico, né, eles aceitam isso normalmente, porque eles têm essa herança. No judaísmo, a ideia já é diferente dos gregos. Deus originou tudo pelo davar. Davar é a palavra. Então não houve nenhuma pasta base para criar uma massa universal para criar anjos, céus, terra e homem. Isso, Deus usou a palavra, e a palavra é Jesus, que se fez carne. Então, isso é o que Deus diz. Certo? Mas as pessoas se magoam, por quê? Porque depende muito do coração da pessoa. Se Deus falar assim, Lucas, escuta aqui para mim, olha bem aqui para mim no meu rosto, e eu vou te falar assim, assado, assado e assido. Eu fico quieto, baixo minha cabeça e pronto. Mudo a minha ideia. Se você falar, ou disser que Deus falou, ou pegar as escrituras e jogar na cara da pessoa, a pessoa se ofende. Por quê? Porque para ela trocar todo aquele sistema religioso dela por uma coisa melhor, é um processo doloroso, é horrível. Você tem que desmontar neurônios, reformar a mente, reformar o coração para trocar situações. É horrível. Eu já sofri por isso, é doloroso. Mas eu aceito porque eu amo a verdade
e quero a verdade acima de tudo. Então, é por isso que às vezes eu aceito até levar varada, chicotada, espiritualmente falando, para poder trocar ideias. Mas nem todo mundo é assim. E eu creio que Deus é doce, é amoroso, né? Ele sabe a minha resistência, ele trata comigo de uma forma e às vezes trata as pessoas de outra forma e até mim para poder ensinar a doçura, como a gente acabou de falar dessa questão aí de eu estar respondendo um irmão aqui para... Na verdade, eu queria perguntar para ele, eu fiz a pergunta sobre a questão de Jó lá, que ele falou que Deus vê loucura nos santos e no céu, aí eu fiz uma outra pergunta com isso, que não tem nada a ver com esse assunto, mas o conteúdo de discussão é sempre o mesmo. Então, na verdade, eu queria saber se ele podia me fornecer uma informação a mais que confirmasse com aquilo que eu já sei, e a gente se abraçaria no conhecimento, na revelação de Deus e sairia de braço dado dessa discussão. Acontece que brasileiro não é assim. Né? O próprio pastor João aqui sabe que o brasileiro, no americano, ele discute duas ideias opostas e depois saem para tomar um café. O brasileiro fica com raiva e um vai para casa e nunca mais olha na cara do outro. É muito sentimental. O brasileiro leva muito assim as ideias do lado pessoal. Então, esse era o contexto do que estava, dessa conversa que eu estava tendo aqui. Então, como Jesus e o próprio Pai responde às nossas perguntas com outras perguntas, fazendo nós pensar, paz, imagina. Então ele quer ganhar o nosso coração, como o próprio pastor João falou. Ou seja, o que quer ganhar o coração? Fazer a pessoa refletir, e quando a pessoa reflete, ela mesmo altera a sua concepção. E quando a gente é incisivo, pá! A gente tem que quebrar uma estrutura para construir outra, e aquilo cria uma angústia, uma revolta, a pessoa não aceita. A nossa escola humana, pelo menos na universidade, os bons professores são aqueles que quebram as coisas erradas e fazem certo. Porque hoje em dia tem muito professor quebrando as coisas certas e fazendo a errada. Eu nem preciso comentar mais do que isso, né? Então, veja só. O filósofo Olavo de Carvalho, ele falava assim, não adianta você fazer remendo em pano velho. Não se põe vinho novo em odres velhos e nem remendo novo em pano velho. Você tem que desfazer e começar de novo. Ele falava isso. Até, vamos dizer assim, até essa fala dele era um pouco diferente, e eu estou trazendo ela no contexto bíblico, né? Porque eu acho que ele tirou essa ideia de lá. Então ele falava assim, não deixe as ideias se adaptarem, quebre as ideias erradas e reconstrua nova, porque você é um professor, você precisa fazer isso, senão os seus alunos vão estar articulando ideias que eles não vão querer abandonar. Só que o Olavo de Carvalho fazia dessa forma como eu faço. Pá, 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 e a resposta é essa, está errado aqui, ali, pá. E agora, a gente está querendo ganhar corações, né? Como acabou de falar. Então, a gente faz uma pergunta, a pergunta muda o sentido da frase, ao invés de ser acusador, é mais suave, é mais doce. A pessoa reflete, e quando a pessoa reflete, ela tira o foco daquele espelho, aquela imagem que ela está olhando para o erro, e ela foca em Deus, aí ela começa a enxergar com mais clareza. Então, eu vejo que esse método é melhor, eu vou abandonar o outro método. Como eu sempre falo. Se eu tiver errado, eu abandono rápido, do dia para a noite. Amém. Né? Eu já falei aqui que abandonei outros critérios que eu sei que estava certo até um certo ponto, mas depois não funcionava mais, então eu tive que abandonar. Então, nessa questão aqui, se eu continuar dizendo que não, é Semíramis e tal, papapá, e ela é uma potestade que veio da Babilônia e veio vindo de lá para cá, vai machucar. Quem sabe a história sabe que é, mas quem não sabe vai ficar machucado. Né? Vai ficar machucado. Então, do ponto de vista da intenção, vamos dizer assim, de querer associar uma divindade a uma situação divina de Deus, digamos que era boa. Mas do ponto de vista fundamental, não é. Sabe, não é. Por quê? Porque aí Deus teria que mudar as escrituras, ele teria que dizer
ele teria que dizer que o início da criação dele não foi a palavra, foi uma pasta base chamada Mater, que deu origem a Maria. Deus teria que reescrever a Escritura, ele não vai fazer isso. Ele escolheu Jesus para ser o nosso Senhor e Salvador. E o problema é que as pessoas colocam qualquer coisa entre Deus e nós, e que não é Jesus. Eu abri mão de colocar qualquer coisa, até eu mesmo, porque quando eu coloco a minha justiça própria, eu estou me colocando. Quando eu me exalto, eu também estou me colocando entre eu e Deus. Então tem que ser só Jesus. E por isso eu peço perdão aqui pela maneira como qual eu falei, que eu poderia ter falado o mesmo conteúdo, né, de uma forma suave, que não atingiria os católicos que estivessem assistindo esse vídeo. Talvez fazendo perguntas, como o pastor João, não seria essa, né, uma situação um pouco confusa, você misturar duas situações que não está claro, não seria o caso das escrituras estar dizendo que é a palavra que criou as coisas e não uma pasta base chamada Mater? Só para esclarecer a irmã Gina aí que ela está pegando o bonde andando, na última aula eu falei dessa imagem aqui como uma abominação desoladora, e eu estou explicando que mater de matéria, que é isso que nós somos feitos, é uma crença grega de que Deus usou uma pasta base para fazer céu, terra, anjos e seres. E aí essa pasta base se encarnou e se chamou Mãe, Maria. Isso é uma crença grega, tá? E os católicos se apoiam nisso, sendo que na revelação da palavra de Deus não é isso, é a palavra, Davar, que fez tudo. Deus pronunciou a palavra e fez tudo. Então a maneira como eu falei na aula passada é que ficou grotesca. E agora eu estou tentando me adaptar à minha nova maneira de falar, vamos dizer assim, por causa dessa discussão que eu acabei de responder para o irmão aí, né? E aí talvez eu apague esse vídeo aqui, essa parte, e faça uma nova explicação de uma forma bem adocicada, né, para não ferir o coração das pessoas. Sinceramente, irmãos, eu vou ser sincero, eu gosto de um tapão quando realmente eu estou enganado, porque, olha, não há nada que acorde melhor do que um acorda! Eu gosto disso. Porque tem hora, porque eu sou um cara, às vezes, tão positivo, tão ferrenho no que eu faço, que às vezes eu estou errado, e se alguém não me chacoalhar, não acontece, sabe? Então, tem gente que é diferente. Aí você chega lá, oi, bom dia, como é que você está? Tudo bom? E aí, como é que você está passando? Tá bom? E aquele problema, você já conseguiu resolver? Entendeu? Então, pessoas e pessoas e pessoas são diferentes. Então, eu sei que eu não posso tratar todo mundo como eu sou, porque nem todo mundo é como eu. Então, eu tenho que ver quais as condições que cada coração tem, principalmente porque eu estou dando aula, né? E agora, dando aula da palavra de Deus, então eu tenho que ser um angariador de corações, né? Um ganhador de corações, né? Então, tá aí a minha explicação sobre essa situação anterior, tá bom? No fundo, existe aquilo que eu falei, no fundo da história e da revelação. Porém, na interpretação católica, era isso que eles estavam tentando fazer. Tá? Ficou claro para todo mundo? Quem estava aqui na aula passada sabe do que eu estou tratando. Levanta a mãozinha aí para quem ficou claro. Tia Ricardo, pastor Jones, ficou claro. Isso. Dá uma mãozinha. Então tá bom. Então vamos começar a nossa aula. Amém. Então vamos lá. Pode falar, tia. Só complementando aí, sei lá, algo que me veio. Eu tenho por hábito assim, tá? Quando nós estamos falando a palavra de Deus, eu adoto esse comportamento. Se eu estou diante de um espírita, diante de um católico, diante de alguém que não pensa como eu não combato o que ele pensa. Eu simplesmente falo de Jesus e vou acrescentando ali o que Jesus disse. Mais ou menos eu vou explicar. Digamos que você tem um copo, no fundo dele tem uma tinta preta. Mas quando você vai
adicionando água limpa, água limpa, água limpa, aquela tinta preta, uma hora vai embora. E assim é a palavra de Deus. Eu não tenho que ficar contestando o que a pessoa pensa, ou como ela foi educada a pensar. Eu simplesmente vou colocando água limpa. E ele vai absorvendo a pureza da palavra, e chega uma hora que ele próprio vai discernir, olha, eu acho que eu estava pensando errado. E aquela tinta preta do fundo do copo vai embora. Então fica mais fácil assim, né? A gente não entra em contenda com ninguém, e a gente não tem que partir para um duelo para saber quem está certo. Tá bom, tia. Amém. Obrigado pelo conselho, obrigado, pastor João. Obrigado, pai, obrigado, Jesus, pelo seu jeito. E obrigado a todos vocês, irmãos, por estar me ensinando a mudar esse meu estilo de abordagem das pessoas. Porque eu não vou dar mais explicação, mas é uma coisa que a gente herda pelo costume histórico do meio que a gente viveu, tá? Esse é de onde eu tirei toda essa maneira seca e dura de falar, tá bom? Então vamos mudar a partir de agora, amém? Então, o governo da besta. Bom, antes de eu falar, eu vou fazer um recorte aqui também. Essa fala vai ficar para outra, depois eu vejo se cabe juntar tudo, se não cabe, se refaz o que eu vou refalar, porque vai publicar, né, no YouTube, aqui ainda não está publicado, está gravando, depois eu posso recortar ou não recortar. Então eu vou falar de uma outra coisa agora que é importantíssima. Existe um segredo na sociedade que as sociedades secretas, os partidos políticos e algumas instituições descobriram já há algum tempo. E nós não descobrimos que eles, ainda não sacamos que eles sabem desse segredo. E eu vou falar o que é. Todo comportamento humano, eu já vou reduzir, porque senão a aula vai ser sobre esse assunto e não sobre outro, e eu não quero usar isso como aula, eu quero usar o que está na Bíblia. Eu só vou fazer o comentário se for necessário. Então é o seguinte, o segredo é o seguinte, se descobriu, a origem dessa descoberta é outra situação que a gente vai ver aqui na aula, tá? Mas se descobriu que quem controla o imaginário de uma população, de uma cidade, de um grupo de pessoas, controla tudo daquela pessoa. Certo? As sociedades secretas, os partidos políticos, a mídia, sabe disso. Então, o que eles fazem? Eles alimentam o imaginário com aquilo que eles querem, porque eles sabem qual resultado eles vão ter. Então, o inimigo e os anjos caídos sabem como o homem pensa e sente, e sabem como alimentar esse imaginário do homem. E é por isso que o inimigo e os anjos caídos manipularam tanto o mundo até hoje. Tá? Esse segredo de estar dizendo, é assim, ó, pá, é o imaginário, é uma pergunta que eu estava há muitos anos perguntando. Eu falei, por que o inimigo tem tanta eficiência sobre essa raça humana? Aí um dia, na aula do Olavo de Carvalho, ele respondeu. É por causa do imaginário. Tá? Então nós vamos falar sobre o governo da besta e marca da besta, que tem tudo a ver com o imaginário humano. Tudo. Porque a partir desse imaginário que as pessoas construíram é que elas vão responder sim ou não à marca da besta. Tá? Senhor Jesus me ajuda, porque aqui estou tendo batalha espiritual para falar isso aqui, gente. Por favor, fique em comunhão. Eu só quero falar se for o que Deus me mandar para falar. Mas o inimigo eu não quero que ele me interrompa, não. Então já está aqui, já está tirando coisa aqui. Vamos lá. Então o que significa esse imaginário? Para ser claro. Nós aprendemos a confundir realidade espiritual com o imaginário. Por exemplo, Papai Noel, Coelhinho da Páscoa é imaginário. Jesus não é imaginário. Jesus é espiritual. Só que se você ensina para uma criança que existe Coelhinho da Páscoa e Papai Noel, que eles não veem e não tocam, e fadinha do dente, no dia que você falar de Jesus, que eles não veem e não tocam, eles vão achar que não existe, que faz parte do mesmo conjunto. E não é. Imaginário é diferente do espiritual.
certo? O espiritual é a realidade acima de nós. A imaginária é aquilo que a nossa mente associa como ideias e que nós aceitamos como uma forma de interpretação da realidade que não é acessível a nós, inclusive a espiritual. Agora, o nosso imaginário, ele é resíduo de um ser caído. Os nossos sonhos que a gente tem à noite e as coisas que a gente tem no mundo das ideias e dos pensamentos e dos sentimentos é resíduo de uma comunhão quebrada. Por que é resíduo? Porque resíduo é como um curto-circuito que uma hora acende a lâmpada, outra hora não acende. Tem dias que você sonha algo que é um aviso. Tem dias que você sonha algo que é bobagem. Entendeu? É como um fio de mau contato. Tem dias que você pressente coisas e acontecem. E tem dias que você tem sentimentos que são inúteis. Entende o mau contato? Se nós fôssemos totalmente espiritualmente religados, toda a nossa mentalidade seria um circuito fechado em uma lâmpada acesa, e os nossos sentimentos seriam os sentimentos de Deus, um circuito fechado e uma outra lâmpada acesa. Como houve uma queda, essas coisas ficam piscando, uma hora certa, outra hora não certa. Então não dá para usar todos os sonhos que uma pessoa tem como revelação. Assim como não dá para usar todos os sentimentos como verdadeiro, assim como não dá para usar todos os pensamentos como revelação, como voz de Deus, porque é um circuito falhando, tá bom? Então tá bem explicado isso? Agora, o que está acontecendo com as pessoas que estão buscando uma comunhão com Deus a cada dia e se santificando? Eles estão restaurando essas conexões para ter um apuramento espiritual. Quando você fala apuramento espiritual, você está falando de uma categoria que vai resolver dois problemas para baixo, que é a mente e o coração. Entende? Quando você fala espiritual, você está falando de uma categoria acima. Se o espiritual estiver perfeito, a cura mental vem, a clareza mental é consequência, e a clareza do coração é consequência. As religiões tentam fazer o contrário, elas tentam trabalhar o seu sentimento e o seu pensamento para tentar atingir o espiritual. É a autoelevação que não dá frustro. Coaching. O que é coaching? É você mudar suas ideias, mudar o seu pensamento. Algumas práticas de meditação, né, ligadas às culturas orientais tentam trabalhar o seu sentimento. Só que a palavra de Deus diz assim, ó, você é um pecador e eu sou um salvador. Jesus falando, eu posso te salvar, eu posso te religar. Creia em mim, você vai ser religado. Então é tão rápido e tão automático que uma pessoa, nos últimos segundos, na cama de um hospital, pode se salvar. Somente, pum, Jesus, eu aceito, me repluga aí de novo. Né, o plug da tomada, aquele plug da tomada. Religa, tchum, religa, pronto, salvo. E a gente não entende essa obra instantânea de Deus. E no nosso processo humano, que nós estamos passando, porque eu não estou numa cama do hospital e não recebi Jesus na última hora, mas eu tenho uma história de vida. Então, nessa história de vida, eu estou sendo usado por Deus para trabalhar em outras vidas, e vocês também em outras vidas, e assim, um processo multiplicativo. Certo? Mas tem gente que vai dar aquele fruto de última hora. Às vezes um pai, às vezes um avô, às vezes alguém que passou a vida inteira no pecado, na última hora ele crê em Jesus e se salva. Por quê? Porque é tão rápido essa religação que o próprio Deus faz, que não precisa dessas etapas de elevação que ele levaria uma vida inteira. Que é o que as religiões pregam. E às vezes é uma caminhada sacrificial que nunca chega. Então, quando você fala de evangelho e graça de Deus, você está falando de uma tomada que está ali, ó. Vai encaixar ali. Tchum. Entende? É simples e rápido. Agora, tem situações que Deus fala assim, não, você ainda vai viver mais 20 anos desse processo e eu vou usar da sua vida como uma bênção. Ou então, esse é o teu último dia, você está na cama do hospital, você está salvo, vamos comigo para o céu.
Entendeu? Tem as duas maneiras de viver. Então, o que eu vejo nisso? Eu vejo algo maravilhoso do amor de Deus que não se prende às circunstâncias. Porque a religiosidade humana, a necessidade que o homem tem de fazer isso de forma própria, ela angustia, ela deixa a situação mais difícil, né? E ela não captura o amor de Deus. E quando você vê o impacto que Jesus faz quando ele entra numa vida, como que está acontecendo agora lá com os muçulmanos, Jesus aparecendo e resolvendo muitas coisas ao mesmo tempo. Isso é maravilhoso, né? Quando Jesus entrou na minha vida, eu estava saindo fora do meu corpo, eu andava na rua me vendo de cima da cabeça, assim, olhando, vendo meu corpo para baixo, era assim que eu andava, entende? Eu estava num desespero espiritual terrível para tentar encontrar uma resposta para essa vida. Entende? Então, o que é maravilhoso nisso é que todas as outras coisas vão se ajustar a partir dessa religação instantânea que Jesus faz na vida de cada um e já fez. Por isso nós nos declaramos salvos, né? E uma coisa que eu descobri nas Escrituras, que Deus não escreve o nome de ninguém no livro da vida, ele só apaga, porque todos nós já estamos escritos. Então, quem apaga o nome do livro da vida somos nós mesmos. Entendeu? Somos nós mesmos que apagamos. Deus não escreveu ninguém para o inferno. Ele falou assim, que o inferno foi feito para diabo e seus anjos. Mas depois vocês vão saber por que Deus fez o inferno para diabo e seus anjos no curso de Guerra Celestial. Aqui você não vou poder responder. Mas o inferno está sendo alargado para caber pessoas que estão decidindo não crer em Jesus, não receber esse amor instantâneo, conectivo, sem nenhum trabalho, graça total. Entendeu? Aí o que acontece? Nós estamos num momento agora crucial da nossa história, em que as pessoas podem ser simplesmente, religadas, e participar do arrebatamento. Que é o que Deus já mostrou para o irmão Geraldo e mostrou para mim. Existe a noiva e existe os convidados. Se a pessoa não se qualificou como noiva, mas vai ser salvo como convidado para a festa do casamento, mas vai ser tirado daqui, da grande tribulação. O que é maravilhoso. Entende? Então, agora eu vou emendar essa fala com o que foi falado lá no começo. Então, esse jeitinho gostoso de ganhar o coração das pessoas é totalmente válido por causa dessa hora. Abandonar esse meu método grotesco para um método mais suave é maravilhoso agora, né? Quanta gente a gente não quer salvar? É que Jesus que salva, mas a gente também pede por elas, né? Amém, irmãos? Então vamos voltar lá. Governo da besta. Eu me pus sobre a areia do mar e vi uma besta subir do mar com 7 cabeças e 10 chifres. E sobre os seus chifres 10 diadema, e sobre suas cabeças um nome blasfemo. Depois tem um comentário, né? E a besta que eu via era semelhante a um leopardo, e seus pés como de urso, e a sua boca como de leão. Também tem outro comentário do Michael. E o dragão deu-lhe o poder e o seu trono e grande autoridade, e vi uma de suas cabeças como ferida fatal, mas a sua ferida mortal foi curada, e toda a terra ficou pasma após a besta. E eles adoraram o dragão que havia dado autoridade à besta, e adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta, quem pode lutar contra ela? Também foi-lhe dada uma boca que falava grandes blasfêmias, e recebeu autoridade para agir por 42 meses. Ele abriu a boca em blasfêmia contra Jeová, para blasfemar de seu nome, de seu tabernáculo e dos que habitam no céu. E foi permitido travar guerra contra os santos e vencê-los. Ele também recebeu autoridade sobre todas as tribos, povos, línguas e nações. E todos os habitantes da terra a adoravam, cujos nomes não estavam escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde o princípio do mundo. Se alguém tem ouvidos para ouvir, tem alguém ouvidos, ouça. Se alguém leva para o cativeiro, vai para o cativeiro. Se alguém mata com a espada,
com a espada deve ser morto. Aqui está a paciência e a fé dos santos. Então, vamos destrinçar essa parte aqui. Então, vamos lá. Vocês não acham estranho que tem uma besta do mar e uma besta da terra? Vocês viram o anjo lá da aula passada, que ele pôs um pé sobre a terra e um pé sobre o mar? Não parece que Satanás está tentando imitar aquele anjo do capítulo 11? Uma besta o anjo era gigantesco, e a besta está uma coisa gigantesca. Então, besta, no caso, é um poder perverso, deformado, porque é um bicho, um animal, né, com 7 cabeças e 10 chifres, 7 cabeças tentando imitar alguma coisa divina, 10 chifres tentando imitar alguma coisa divina, né, que nós sabemos que Deus também escolheu o número 10 para representar muitas coisas nas escrituras, e assim por diante. Bom, existe um astro que ele está rodeado de astros menores em sua órbita, que o pessoal chama de Nibiru, que é não sei quantas vezes, 10 vezes mais, 7 vezes mais Júpiter, o tamanho de Júpiter. Ele é uma anã marrom, e ele tem 17 coisas ao redor dele, que seria 7 cabeças e 10 chifres, como se fosse 7 luas grandes e 10 luas menores. Esse astro tem essa contagem. Agora imagine esse astro entrando na Terra e se chocando com o nosso sistema solar, a bagunça que vai ser isso aqui. Só para vocês saberem, isso já aconteceu 2 vezes. Nós temos 2 cinturões de asteroides. Cada cinturão de asteroides foi produzido por um choque de um planeta externo que bateu aqui em 2 épocas diferentes. Nós temos um cinturão de asteroides, deixa eu só olhar aqui para não falar uma figura, sistema solar. Deixa eu ver se eu acho aqui, gente, para vocês verem. Aqui. Deixa eu aqui, ó. Olha aí. 2 cinturões de asteroides. Um entre Júpiter e Marte, e o outro depois de Júpiter, Saturno, Urano, Netuno. Depois de Netuno. Esses 2 cinturões de asteroides foram produzidos por 2 choques de planeta. Então já houve 2 terras, que o relógio do Criador fala. Quem assiste o relógio do Criador, ele fala que nós estamos na 3ª terra. Então vai acontecer o 6º selo, uma coisa grandiosíssima no céu, que não tem Blue Beam para imitar, certo? Que vai produzir toda essa situação que nós estamos dizendo do Apocalipse, tanto como trombetas como taças, tá? Isso é um acontecimento celeste. Então, nos céus está havendo essa batalha com os corpos celestes, mas aqui na Terra está havendo uma outra batalha, então nós vamos voltar para lá, para cá. Bom, então, o que está acontecendo no céu é uma representação do que vai acontecer na Terra. A besta que via era semelhante ao leopardo. Então, nós temos lá no nível de Daniel um reino que já foi comparado com o leopardo, um reino que já foi comparado com o urso, e um reino que foi comparado com o leão. Se eu não me engano, o leão era a Babilônia, o urso, a irmã Gina me ajuda aí, e o leopardo. Foram os 3 reinos anteriores. Tá? E eles estão presentes aqui na besta. O dragão, que é a antiga serpente, certo? Que era só uma serpentinha, virou um dragão, né? Uma de suas cabeças, ou um de seus líderes, foi ferido mortalmente e foi curado. E a terra ficou pasma após esse milagre, como se fosse uma morte e uma ressurreição. Então aqui está havendo uma imitação. Tá? Eles adoraram o dragão, que havia dado autoridade à besta. Então a besta exerce autoridade e o dragão continua escondido. Veja que Satanás ele gosta do anonimato. Ele não aparece. Ele está por detrás, mas ele não aparece. E adoraram a besta, dizendo, quem é semelhante à besta, quem pode lutar com ele?
O que nós temos hoje na nossa sociedade para alguém fazer uma afirmação como essa? Nós temos uma internet, nós temos uma inteligência artificial e nós temos um 6G, 7G, 8G, 9G, 12G, que até diz que a China está até 12G, para criar realidades num campo de futebol, no espaço, assim, tridimensional. Patas de urso, corpo de leopardo, cabeça de leão. Obrigado, imagina. Então, mas lá no profeta Daniel, ele qualifica cada um dos reinos como um animal. E eles estão presentes na besta. Então, veja só, quem é semelhante à besta? Então, essa admiração que está tendo aí é por causa do poder político, do poder religioso, do poder de influência, do poder de manipular a realidade e do poder de inteligência, que agora nós temos aí a inteligência artificial para responder todas as perguntas que os seres humanos querem fazer. Só que a inteligência artificial, gente, não é tão maravilhosa quanto dizem. Ela vai fazer prodígios, sim, por causa que o homem vai fornecer situações para ela. Todo mundo está fornecendo dados para a inteligência artificial ficar cada vez mais poderosa a cada dia. Todo texto que é colocado na internet, todo áudio que é colocado na internet, toda fala, toda tradução, toda pergunta alimenta essa inteligência artificial. Só que ela já se dividiu em várias, né? Tem uma da Google, tem outra do Elon Musk, tem outra daqui, dali. No final, alguém vai juntar isso para fazer a imagem da besta, que é o que está lá para frente, tá? Então, essa é a maravilha que o povo está esperando, a maravilha da tecnologia, né? E por que as pessoas vão ser enganadas por essa maravilha da tecnologia? Porque a ciência, ela veio trazendo as respostas, entre aspas, para os seres humanos. Então, a ciência, ela é tutora da verdade. Se você perguntar o que é verdade hoje na sociedade, todo mundo vai falar, não, é científico. Se é científico, é verdadeiro. Então, ela é a tutora da verdade, sendo que a verdade é Jesus. E a verdade e a realidade não se explica pela ciência, porque a ciência não abarca toda a realidade. Ela apenas é um método consistente para descobrir determinadas coisas. Mas digamos que a gente está dentro de um holograma, de uma simulação. Então, se nós estamos dentro de um holograma, de uma simulação, e eu tenho quase certeza disso, quer dizer, 99,9999%, existe uma outra realidade por detrás. Então, tudo aqui que parece científico não é verdadeiro essencialmente. Essencialmente não é verdadeiro. E a humanidade vai acreditar que a realidade é explicável da maneira como a inteligência artificial explicar. Pelo conteúdo que ela acumula, de todas as informações que o planeta Terra fornece para ela, ela cria, elabora uma explicação. Então, para eles vai ser verdade. Entende? Então, essa desconexão com essa realidade aqui, com esse mundo, ela só pode ser feita pelo Espírito Santo de Deus, com Jesus. É aquilo que o Pôncio Pilatos falou, o que é a verdade? Ele estava diante da verdade, que era Jesus. A verdade, ela por ser de Deus e pertencer a Deus, e tudo em Deus é vivo, a verdade é um ser, que é Jesus. A verdade não é um contexto, a verdade não é uma explicação bem elaborada. Entendeu? Então é esse que é o problema do engano. Também foi dada uma boca que falava grande blasfêmia. Por que ela vai falar grande blasfêmia? Porque ela vai trazer ofensas a Deus em nome de uma verdade própria, ou uma falsa verdade, para a gente poder dizer melhor, né? Recebeu a autoridade é aquilo que a pessoa produz. Você só tem autoridade sobre aquilo que você produz, para agir por 42 meses, tá? Se você pegar 42 meses, que dá 1.260 dias, você vai fazer uma conta bem interessante para vocês testar. E eu vou dar para vocês aqui uma chavezinha que vai dar para ajudar. Por que está tudo em 42 meses? Você pega
666, que é 666, soma, dá 18. 3 vezes 6, 18. Você multiplica por 70 nações, dá 1.260 dias, que é 42 meses. Entendeu? Então, por que ela está tendo um poder, né? Ó, abriu bocas contra Deus, por quê? Porque Satanás é o inimigo de Deus, o dragão. Então, ele vai acusar Deus com blasfêmias. Vai blasfemar do seu nome, do seu tabernáculo e dos que habitam no céu, porque ele é oposto a isso, que ele caiu de lá. Foi permitido travar guerra contra os santos e vencer. Esse aqui é o problema. Porque aqui é quem ficar na grande tribulação vai ser vencido pela besta, vai ser vencido politicamente, religiosamente, economicamente. Então só vai restar dar a sua vida por amor a Jesus. Porque todos os poderes que o homem carrega aqui na Terra vai ser minado pela besta. O dinheiro, a posição social, a cultura, a ciência, o status, a moradia. Entende? Ele também recebeu autoridade sobre todas as tribos, povos, línguas e nações. Então, as 70 nações que Deus criou na Terra, tá? É 666 vezes 70, que dá 2.260. Façam a conta. 18 vezes 70. Então, veja só. Existe uma matemática que codifica os mistérios, né? Existe uma matemática que codifica os mistérios dos povos, línguas e nações. Mas não significa que a besta vai ser onisciente e onipresente, tá? Politicamente ela vai dominar povos, línguas e nações, mas ela não vai ser onisciente e onipresente. Vai ter redutos na terra que vai estar escondido da besta, porque Deus vai esconder, que é a chamada cidades de luz. Ou os lugares que realmente Deus esconder por algum outro motivo, tá? Então a besta não vai ter domínio onipresente e onisciente, não, tá? Porque Satanás requereu a onisciência de Deus e a onipresença. Não foi dado a ele, não, tá? Senão a luta seria muito pior. E todos os habitantes da terra a adoravam, cujos nomes não escritos no livro da vida do Cordeiro foi morto nos princípios do mundo. Então veja só, esse negócio aqui sempre me assustou. Sempre me assustou. Nomes que não estão escritos no livro da vida do Cordeiro e do começo do mundo. Então, como é que você gera uma geração que não tem nome escrito no livro da vida antes da fundação do mundo? Porque, como eu falei no começo, Deus não apaga nenhum, quer dizer, Deus não escreve nenhum nome. Nós é que apagamos, porque todo o que ele criou já estava escrito. Né? A gente fala assim, eu orava assim, ó Deus, me escreve no nome do livro da vida, por favor, Pai. Não, já está escrito. Se eu me manter fiel, ele não vai apagar. Ele promete não apagar se eu me manter fiel. É igual mais ou menos um critério que eu quis fazer com meus alunos, ao invés de fazer uma prova para tirar 10, eu cheguei na sala de aula falando assim, gente, está todo mundo com 10 na matéria. Daqui até o final do ano eu quero ver quem vai diminuir os seus pontos. Para ninguém ter a neurose de ficar estudando pela nota. Eu fiz isso na sala de aula uma vez, porque era aquela neurose de estudar pela nota e não para aprender. Aí eu falava assim, gente, todo mundo tem 10 e agora nós vamos aprender a matéria. Se você se desinteressar dela, e a tecnologia não, o torno, não entendi o que é o torno, imagina. Torno, não entendi, a tecnologia tudo bem, o torno. Fala aí, filha. A imagina tá com uma dúvida. Ah, a tecnologia o torna? Não. Vai quase parecer, imagina, onisciente, onipresente. Mas vai ter lugares escondidos. Tá bom? O tornaria, mas não abrange toda, não torna onisciente, onipresente, não. Parece. Parece. Vai ter gente, vai ter meios de se esconder e se escapar. Tá bom? Isso é uma esperança para nós.
Então, veja só, onde que eu estava? Alguém me devolve o assunto aí que eu me perdi. Estava falando do quê? Para me concluir essa parte aqui que já estamos no final. Ah, sim, os livro da vida. Bom, então nós hoje temos tecnologia de clonagem, de hibridização e de transhumanismo. Deus, quando ele criou, Deus faz tudo ordenado. Tudo de Deus tem uma ordem, tem uma decisão judicial, tem tudo organizado. Então houve um pacto na criação, e quais seres foram permitidos existir. Com a queda de Satanás veio as hibridizações lá no tempo de Noé, e agora, de novo, alteração de DNA com o titititi, né, que agora vai vir novo tititi, Nepox. Entendeu? Então, para você criar uma geração que não tem um nome escrito no livro da vida do Cordeiro, você tem que alterar o pacto da criação. Gerar híbrido, alterar, né? Tem gente que vai ser riscado, porque nós temos o nome de Deus no nosso DNA. O nosso amigo Gates, né, tem uma tecnologia preparada para eliminar isso e alterar isso. É por isso que ele investe tanto na técnica de indentação, né? Você tira um dentinho do DNA e coloca outra, a técnica CRISPR, que já nessa segunda tic-tic-tic, já está evoluído. Espera só um pouquinho, irmão Geraldo. Já vou terminar. Então, já está evoluído, irmão, daquela primeira experiência lá. Só não fale os nomes, viu, irmão Geraldo? Use outros nomes para não cair a live lá. Entenderam? Aí eu vou terminar aqui, para dar espaço para discussão agora, que o irmão Geraldo entra com a discussão. Aí. Agora, presta atenção, se alguém tem ouvidos para ouvir, quem é que gosta de levar as pessoas em cativeiro no mundo? E quem gosta de matar com uma espada? Pense nesses dois tipos de pessoas, dois tipos de nações. Tá? É isso que a palavra está falando. Quem é que gosta de, passar a espada nos outros? Bom, então aqui está a paciência e a fé dos santos, ou seja, não agir em conformidade a essa situação. Pode falar, irmão Geraldo. Só para falar, o Gates não é nosso amigo. Ele não, eu estava ironizando, irmão Geraldo. Não, sim, é só isso. Não, ele não é. Ele é inimigo do povo de Deus. Não, eu sei, mas eu ironizei, tá? A gente usa essa figura chamada ironia, que é quando você fala que quer dizer exatamente o contrário. Alguém mais quer fazer um comentário dessa parte aí? Será que ficou completo o comentário feito desse texto? Por que essa besta tem toda essa autoridade? Como, historicamente, ela recebeu? E por que as pessoas aderem a ela? Tem alguma dúvida? Porque, gente, assim, se você souber a causa das coisas, você muda a situação. Pode falar, pastor João. Meu querido, gostaria de parabenizar você, porque o senhor tem falado do livro, está escrito no livro. Sim, eu certamente concordo com o senhor. Eu poderia até dizer mais, quando o senhor criou a alma, ele já deu a vida eterna para aquela pessoa. Foi escrito no livro, ele deu tudo para a pessoa lá, tudo, como ele falou, está escrito, tudo escrito. E eu até extenserei e colocaria um extenso que ele não apaga nada do livro da vida. Vai ser as pessoas que vão andar para a perdição. Ele não vai tirar, porque o sentimento que eu tenho do Senhor é que isso dói muito nele. A criação que ele fez, ele não vai apagar, porque isso vai doer muito nele. Ele não vai se envolver com isso. Vai ser a decisão dos híbridos de caminharem para o inferno, para a segunda morte. Ele não vai ter nada a ver com isso. É o que eu sinto do Senhor, claro, né? Parabéns, só isso, mano. Então, só completando o que o pastor João falou, na Bíblia existe muito dessa figura de linguagem, de Deus assumir como sendo ele fazendo algo que foi nós que fizemos, entendeu? Tá? É uma maneira dele
usar a autoridade dele para reverter o nosso pensamento. Pode falar. Não sei se vocês entenderam. Quando Jesus fala assim, eu não riscarei o livro da vida e tal, na verdade ele está usando da autoridade para figurar uma coisa que nós mesmos fazemos. Pode falar. Amém, amém, pastor Lucas. A gente sabe que realmente a besta que vai usar esse método, né, do cativeiro e da espada, né, ele vai usar, a besta vai usar esse, quer dizer, é o modus operandi deles, né, é a espada e o cativeiro, né. É o lockdown, né. O lockdown, né, e glória a Deus, ali está escrito que eles vão receber de volta depois isso, né, é o juízo, né, glória a Deus por isso, né. Mas é assim, pastor Lucas, eu queria falar da questão né, a gente sabe que o ser humano, né, ele tem o instinto de sobrevivência também, claro, é óbvio, né, o medo, a questão de você, né, querer sobreviver, né. Agora, o que acontece? A gente está nessa matriz de controle, a gente está dentro de uma matriz de controle, né, uma espécie de realidade alternativa, né? Só que a gente está em guerra, a gente está na guerra, e um soldado, quando vai para a guerra, o que ele quer? Sobreviver. E o mundo, ele está no estado de sobrevivência, né? E o que acontece? Isso acaba exaltando o ego da gente, né? E isso é uma coisa interessante, né? E daí vem a origem do pecado, né? Todo mundo quer sobreviver, né? Todo mundo quer sobreviver, né? E a gente está nessa guerra, a gente está em estado de guerra, né? Agora, o que acontece? A gente também tem um espírito, né? A gente somos um ser espiritual também. A gente tem o instinto animal de sobrevivência, mas nós temos um espírito, né? E esse espírito realmente traz, né, a espiritualidade da gente, aflora, né? E a gente começa a vencer esse ego, né, pastor Lucas? A vencer esse instinto, né? Que eu vejo que é o que Jesus veio fazer e veio ensinar, né? A gente, nesse estado de guerra, conseguir vencer esse instinto, né? Vencer o egoísmo, realmente, né? E o amor, ele ser aflorado, né? Mesmo em meio na guerra, imagine, você ter misericórdia, né? É a questão de você ter misericórdia, amor, compaixão, né, do seu próximo, mesmo querendo sobreviver nesse mundo, né? Mas você exaltar o amor de Deus, isso é o amor de Deus exaltado, né? É quando nesse estado a gente consegue exercer a compaixão, a misericórdia, né? E tudo mais, né? Então é isso, a gente vai filosofando também, né? Para entender as coisas, né? Também. Glória a Deus, é isso aí, pastor. Amém. Então, só completando, quem que vai falar agora? Pode falar, pastor João. O senhor deixa eu completar o que ele falou? Tá. Veja só. Só pelo fato de você afirmar que você tem um espírito, se nós não tivéssemos um espírito, toda a competição pela sobrevivência seria totalmente justificada. Certo? Seria totalmente justificada. Quer dizer, você mata para poder se alimentar e assim por diante, né? O animal morre para você, te dá a vida por causa de dar vida para você. Entre eu e o inimigo, morre o inimigo e viveu. Então é totalmente justificado, mas nós temos espírito. Só pelo fato de ter espírito, você sabe que existe uma realidade para cima. E se essa realidade existe, ela está em Deus, então existe uma forma de acessá-la que eu ainda não conheço, vamos dizer assim, mas você poderá ir conhecer em um dado momento da vida, que é o Evangelho, que é Jesus. Entende? Então, se a pessoa tiver essa humildade de perceber isso, ela já muda o comportamento dela de instintivo para um comportamento mais equilibrado. Tá? Pode falar, professor João. Vocês tocaram no tópico aqui que eu já escuto isso há vários anos, que o pastor Jones tocou nesse tópico agora nós estamos subindo aqui bem alto, tá, queridos? Bem alta natureza de Deus. Como que o pastor Jones comparou o homem com o instinto animal? Tá? Eu não concordo com isso. Tá? Eu não concordo que Deus criou nada que compara o homem a um animal.
não, nem no instinto, nem no intelecto, nem nada, tá? Eu acho que animal é animal e o homem é homem. O homem foi criado na imagem e semelhança de Deus. Ele pensa igual a Deus. O instinto dele é o instinto humano que vem de Deus. É claro que há o espírito do homem, mas esse espírito do homem não é... Vou entender aqui, né? Que vocês confirmem com o Senhor. Eu acredito que nós fomos criados na imagem e semelhança dele. Tudo que foi dado a nós é na imagem e semelhança dele. Isso inclui as emoções, isso inclui os instintos, isso inclui tudo que o homem tem. Não tem nada a ver o homem com o animal, tá? Nada. E eu já ouço isso já há décadas na igreja. Instinto animal, sabe? Mas é o meu entender. Eu só queria passar isso aí. Pois não, Ricardinho. Irmãos, só quero fazer aqui uma citação sobre essa palavra aí que foi dita de riscar o nome do livro da vida. Nós temos essa citação lá em Êxodo 32, que começa ali no versículo 31, eu vou ler aqui. Assim tornou-se Moisés ao Senhor e disse: Ora, este povo cometeu grande pecado, fazendo para si deuses de ouro. Agora, pois, perdoa o seu pecado. Se não, risca-me, peço-te, do teu livro que tens escrito. Então disse o Senhor a Moisés: Aquele que pecar contra mim, a este riscarei do meu livro. Eu quero concluir disso. É que o nosso nome realmente já está lá. E quando pecamos, né, conforme está nessa passagem aqui, Gênesis 32, 31, 33 que eu li, é realmente uma verdade, não é? É só para comprovar aí, biblicamente, o que foi dito aqui. Tá bom, irmãos? É isso mesmo, tia, obrigado. É a única passagem que Deus fala isso, né? Foi para ele. E depois tem até uma explicação para vocês sobre essa questão do bezerro de ouro e do riscado livro da vida, que eu posso comentar depois. Pode falar, irmão Geraldo. Viu? Só que o irmão Geraldo falar, não vamos replicar a opinião dos outros para não virar debate, tá? Não é esse o objetivo da aula, tá bom? Por favor, não faça comentário replicando, tá? O objetivo da aula, tá bom? Pode falar. É que essa imagem que você colocou, eu vou colocar o ponto de vista, assim, para as pessoas não confundir. Aquilo que você quis dizer, você falou da forma que você quis dizer. Só que eu vejo que tem várias coisas que significam idolatria e outras não. Igual a Arca da Aliança. A Arca da Aliança tinha os anjos e tinha aquela estrutura que aquilo não era servido para a adoração prostrar ela, como a idolatria. Mas sim, essa imagem que você postou aí, os católicos usam como adoração. Porque quando você usa como adoração a prostrar, você comete pecado. Porque tudo que aquilo que é idolatria, o pastor João falou, idolatrar pastor. Se eu pegar aqui, dobrar o joelho e adorar o pastor, eu estou pecando. Ou chamando ele de Deus, semideus. Aí é um pecado. Mas se eu ouvir aqui em você, ô Lucas, honrar você, falar assim, irmão Lucas, eu te amo, e honrar você como meu irmão, com amor, amar, honrar com amor, isso não é idolatria. Sim, é honrar os irmãos uns aos outros, isso não tem nada de idolatria, não. Ok. Pastor Lucas, tá bom. fazer a questão da sua imagem. O senhor ainda está naquela da imagem que o senhor mostrou aí? Não. Sim. Você quer mostrar ela de volta? Bom, então deixa, já passou? Porque aquilo é novo para mim, eu não sabia. Isso é uma imagem católica, é isso que eles mostram? É a primeira vez que eu vi ele. Ok. Ele é uma coisa, é a mãe de Jesus no... Deveria ser, na ideia, no imaginário católico deveria ser, mas na realidade não é. Tá. Eu nunca vi antes. Tá bom, então. Tá certo. Então vamos aqui para a marca da besta, pessoal. Então eu espero que tenha ficado claro porque que as pessoas têm a tendência a aceitar
O que está prendendo as pessoas? Porque assim, gente, nós vamos sair para um trabalho de colheita, todos nós aqui, né? A não ser aqueles que foram levados com Jesus antes, mas todos nós aqui estamos para salvar vidas. Então, saber a doença, a causa, e saber qual é o remédio que nós vamos usar, nós vamos tirar pessoas dessa situação, entendeu? Então, a causa sobre a tecnologia, a inteligência artificial, a criação de uma realidade, né, que eliminou a consciência espiritual, né, porque as pessoas confundiram o imaginário com o espiritual. Então, para elas, o que elas conseguem imaginar hoje é o máximo que elas têm, certo? E elas não alcançam o espiritual, e aí elas aceitam essa ciência e toda essa situação que a besta vai trazer como uma realidade para dar sentido à vida delas. É isso que eu quero que vocês entendam, entendeu? Por que tem gente indo para aquelas festas lá na China, onde aparece o dragão voando, aqueles robôs jogando arma laser, que já tem aí essas em campos e estádios aparecendo essa coisa? Por que as pessoas estão indo lá? Porque o sentido delas está sendo dado por essas imaginários. E aquilo que eu falei no começo da aula, que controla o imaginário de um ser humano, de uma sociedade, de um grupo de pessoas, controla tudo deles. Então, se você for atacar, no bom sentido, tá? Porque agora o nosso ataque agora é fazendo perguntas, ganhando o coração das pessoas, você precisa entender o imaginário que cada um está carregando para poder mudar o foco que essa pessoa tem, tá bom? Vamos para frente? Alguém quer comentar mais alguma coisa? Vamos lá. Marca da besta. Então vi outra besta subindo da terra. Então veja, a marca só vai aparecer com a besta da terra, tá? O primeiro é um governo mundial e a segunda é onde aparece a marca. Ela tinha 2 chifres significa 2 reis, 2 líderes, tá? Semelhante aos de um cordeiro, mas falava como um dragão. Então aqui, se você fizer o comparativo, aqui 10 chifres são 10 reis, 7 cabeças são 7 reinos e 10 reis, tá? É meio estranho, né, ter 10 e 7, né? Bom, aos de um cordeiro, e falava como o dragão. Então quer dizer que ela vai falar as mesmas coisas que a primeira besta fala. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença, quer dizer que as duas estão juntas. E faz com que a terra e seus habitantes adorem a primeira besta, quer dizer, ela institui uma adoração. Cuja ferida mortal foi curada, quer dizer, o motivo de levar o povo a essa adoração é essa maravilha da ferida ter sido curada. Também realiza grandes sinais, né? De tal forma que até faz descer fogo do céu à terra diante dos homens. Quando não tinha arma laser lá em cima do céu, era meio difícil acreditar que fazia descer fogo do céu, né? Mas agora tem arma laser lá, então, se a pessoa tiver o controle dessa arma, pode matar qualquer um no planeta inteiro, tá? E engana os habitantes da Terra com os sinais que foi permitido fazer na presença do... Então, existem sinais igual aqueles sinais do Egito lá, né, competindo com Moisés, tá bom? Não vai haver uma competição aqui de milagres, de sinais. Ordenando aos habitantes da Terra que fizessem uma imagem, a besta ferida de espada, e sobreviveu. Ora, quem é que gostaria de fazer uma imagem de alguma coisa? Quem já tem a propensão de adorar a imagem. Né? Então, essa propensão, ela tem que ser, para quem nunca adorou imagem, ela tem que ser levada a pessoa a aceitar essa imagem. Então, a gente já falou de uma determinada religião que tem essa propensão, outras religiões têm propensão a imagens, mas eu quero dizer o seguinte, que hoje em dia, com o advento da televisão, do computador e da inteligência artificial, poucas pessoas, né, não têm essa propensão no mundo. Porque tudo hoje é feito em termos de imagem. Tá? A questão é adoração. Adoração é quando o centro do seu coração, né, é dado a essa situação, o centro. Adoração é o centro da sua vida. Então, o centro da nossa vida foi dado a Jesus, ele está em nós. Mas aí, no caso, a pessoa começa essa adoração. Porque a adoração à imagem é uma adoração indireta a Satanás. Né? A pessoa não vai adorar Satanás, nem vai adorar o dragão, nem vai adorar a besta, mas vai adorar a imagem, que é indireto. Tá?
Foi permitido dar fôlego de vida à imagem da besta. Então, a gente já sabe hoje que tem tecnologia para isso. Tá? Fazer uma imagem falar e fazer com que morrer todos que não adorassem, né? Claro, ter o controle sobre cada situação em cada lugar da Terra para que a pessoa morra com esse fogo que desce do céu. Grandes, ricos e pequenos pobres que tivessem uma marca. Fez é uma obrigação, tá? Uma imposição, tivesse uma marca, colocada a mão direita na testa. Que ninguém poderia comprar ou vender, senão que tivesse a marca. Então, aqui é a condição para ter a marca, né? A imposição pela condição de comprar e vender. Ou o número do seu nome. Então, tem três opções. Ou você põe a marca, ou você recebe o nome ou o número, tá? Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento com o nome da besta, o nome de homem é... Aí aqui tem uma letra escrita em árabe, tá? Eu só quero falar para vocês uma coisa. Existe uma situação em que qualquer rei, qualquer político pode aderir ao islamismo assinando um documento, mesmo que publicamente ele fale o contrário, tá? Se por acaso vier uma espada islâmica contra uma pessoa, o nome daquela pessoa é consultado e eles não matam aquela pessoa, mesmo que ele não preste o culto, mas só pelo fato de ter um documento assinado, a pessoa pode se esconder na sociedade, servir qualquer outro Deus, católico, evangélico, entendeu? Budista, mas aquele nome está registrado lá na tarika, que existem as tarikas, né, que são chefiadas pelos sheiks, que são os líderes espirituais. Os imãs estão nas mesquitas e os sheiks nas tarikas. Tá? Qualquer governante pode mentir, disfarçar tudo por causa do Deus da maldade lá. Entendeu? Então, vários líderes que assinaram esse documento, são livres da espada daquele Deus maluco lá. Entendeu? Entenderam bem? Então pode ter muita gente mascarada nessa história toda. Vamos lá. Então, aqui nós temos os comentários, né? 622, que é o nome blasfêmio. O candidato mais provável para o nome blasfêmio é Allahu Akbar. O Alá é o maior, né? Você já sabe que é o Deus da maldade, né? Maior do que o Yehová e Elim de Israel, essa tendência de blasfemar é citada novamente em Apocalipse 17:3. A outra Os animais mencionados aqui, leão, urso, leopardo e leão, foram um ponto focal da visão profética de Daniel a respeito dos impérios. Babilônia foi o leão, a Pérsia foi o urso, o leopardo a Grécia, tá? E o homem foi Roma, né? Daniel 7, de 1 a 12. Então é isso que eu estava querendo usar como referência àquela hora e não lembrei. As fronteiras de cada uma dessas civilizações antigas abrangem o que hoje são as nações do Irã, Iraque, Síria, Líbano, Jordânia, Turquia e Grécia. Egito, Arábia Saudita e outros países do Oriente Médio atualmente sob o controle islâmico. 624, vamos lá. Esse nome aqui, ó. Pois é o número de um homem, o número marca o nome da besta. É escrito no antigo texto grego do Apocalipse, com 3 caracteres. Chi, né, é Ki, Chi e Sigma, que dá 666. Né? E não com o número, né? Ex, Hecato, Enita, eu não sei nem falar, em grego aqui, tá? Que é 666 em grego. Não estava escrito 666 em grego, tá? A evidência linguística afirma que Yohanan escreveu sua revelação na língua hebraica, então ele escreveu os caracteres. Pode falar, pastor Jones. É interessante que o título do Papa, que o Papa tem, né? Que é Vicarius Filii Dei. Vicarius é em latim, né? Vicarius, se você fazer a conta em algarismos romanos, dá 666. Então, né? O nome do anticristo também provavelmente vai dar 666. Tem um monte de gente, tem gente que consegue fazer dar 66, um monte de nome aí.
eu fico com medo até do meu nome da minha de tanto que eles usam, né? Então, eu acho que existe uma relação dessa situação, né? Então, eu prefiro não fazer gemátria do meu nome. Mas eu penso assim, vai existir uma clareza, tá? Para isso. Entendeu? Não vai ser assim tão oculto, não. Já está ficando muito claro, né? Eles estão perdendo a vergonha, como diz, né? Vamos lá. Já são 9h30, gente. Não vai dar para falar dos 144 mil nessa aula, porque é um outro tema muito interessante. Aí eu vou gastar muita coisa com esse tema. E não percam a próxima aula, maravilhosa. Eu estou fazendo a propaganda porque sim, é maravilhosa. Esse assunto é maravilhoso. Nós vamos falar muita coisa aqui, tá? Então vamos pedir agradecer a Deus aí. Quiser tirar alguma dúvida, fazer alguma pergunta. E agradecer a Deus pela aula, que já são 9h30, né? Ninguém assiste a aula mais que 1h30. Já foi do tempo. Alguém pode orar e agradecer? Amém, posso orar. Então, obrigado por você, gente. Pai querido, Pai santo, obrigado, Jesus, por mais esta aula, né, de hoje, ministrada pelo pastor Lucas, né. Te agradecemos e pedimos a tua bênção a cada um aqui, Pai querido, em nome de Jesus, né. Pedimos a tua bênção, a tua graça, a tua misericórdia sobre a minha vida, a vida da pastora Nilva, né, a vida da irmã Dulcineia Gonçalves, o irmão Geraldo, a irmã Gina, pastor João, a irmã Liz, Pai querido, e todos aqui, a irmã Ricardina, né, glória a Deus. E te agradecemos por mais essa aula, obrigado pelo Senhor, né, ter protegido e guardado, né, esta aula aqui, até este momento, né, em nome de Jesus, né, e pedimos aí, ore também pela pastora Nilva, que ela tá com dor de cabeça aí, né, se ela não pode se tiver uma luz forte no olho dela, já dá uma dor terrível. E ore, continua orando, né, vamos interceder pela noiva e por todos nós, uns pelos outros, né, amados? Glória a Deus, amém, amém, né, louvado seja Deus. Amém. Amém, amém. Glória a Deus, aleluia. Então, obrigado, irmãos, por ter vindo. Não perca a próxima aula, vai ficar muito melhor aí o assunto aqui. E orem por mim, porque é batalha sobre batalha aqui, não é brincadeira, não. Cada aula aqui é um custo de sangue aqui, não. Tá? Deus que abençoe. Orem por mim, intercedam por mim, tá? Faça um turno de oração aí. Cada um pega um dia, por favor, porque tá bem... Eu tenho uma pergunta para o senhor depois da aula, amado, sobre Alá. Se o senhor quiser parar de gravar.